Nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura, voltado para a literatura infanto-juvenil, entre outras informações, temos dica de leitura, dica de livros. Temos também as colunas Apaixonados pela Leitura e a participação dos telespectadores, além de entrevista e muito mais. Na entrevista dessa edição, conversamos com Tiago Liucci, um jovem estudante, morador do município de Aracruz, aqui na região norte do Espírito Santo, que já escreveu 2 livros e que está prestes a publicar o primeiro. Esse jovem inteligente, muito bacana, tem a importância da leitura como algo fundamental. Veja o que ele diz. A leitura é importante porque ela está intimamente ligada à construção do caráter, construção da personalidade, da maneira de pensar, da capacidade até mesmo de pensar melhor, raciocinar melhor. Eu diria, primeiramente, leia. Leia o que for possível ler. Você não quer ler uma crônica, não quer ler um livro grosso, porque tem gente, né? O livro não tem imagem, não quer ler. Eu sei. Então, começa a ler por um gibi, por um HQ, qualquer coisa simples. O que te chamar a atenção, poesia também. Tem gente que prefere ler poesia ao invés de ler outras histórias. O que te chamar a atenção, comece a ler. E a partir daí você vai perceber que tudo vai ficando mais fácil. Você vai passando para as próximas coisas, vai passando para construções literárias mais importantes. E pode chegar num momento que eu diria até para tentar escrever, não só ler, como tentar produzir suas próprias obras. Porque eu acho que isso é muito importante, ajuda muito na nossa formação. Nessa segunda temporada do nosso programa Sim para a Literatura, queremos permanecer na sua companhia. De volta com o nosso programa Sim para a Literatura. Na dica de leitura desta edição, destacamos a importância da leitura na vida dos adolescentes, considerando que nesse período de instabilidade que muitos deles atravessam, o exercício da leitura deve ser bem conduzido na base do diálogo, evitando, por exemplo, a imposição de modelos que sejam muito rígidos. Não se pode, porém, deixar perder a qualidade da literatura. Os simples atos de ler possuem uma importância valiosa para a cultura e formação do adolescente. Muitos jovens em fase pré-vestibular são incitados à leitura de livros literários considerados de grande valor para o seu futuro acadêmico, sendo que um percentual desses jovens enxergam esta tarefa como obrigatoriedade para os estudos. Essa reação, muitas vezes, é consequência da maneira como a abordagem é realizada. Já quando se refere aos tão famosos best-sellers, livros mais comerciais, a leitura torna-se uma prática fácil, envolvente e sedutora, do começo ao fim, o que acaba tornando esses livros dos mais procurados pelos alunos. Essa questão deve ser discutida com calma. Os livros que detêm mais profundidade de conteúdo, mais comuns aos vestibulandos, são obras que ajudam a melhorar o vocabulário, a escrita e em tantas outras coisas que modificam ideias e pensamentos e são necessários no acervo dos jovens para o seu futuro. Entretanto, a literatura de massa pode ser direcionada, por exemplo, aos iniciantes, que ainda estão em período de definição do que querem. A tendência natural é que muitos estudantes de todas as idades, ao vivenciar o prazer de ler um livro e se encantar com a sua história, é querer recomendá-los aos seus amigos e colegas. O que devemos refletir é sobre a carga de exigência que muitas vezes é colocada sobre os ombros de pré-adolescentes, que estão construindo suas escolhas, inclusive no ambiente da literatura. Ambiente que deve ser frequentado como um passeio, uma viagem e sem a obrigatoriedade de encontrar respostas prontas. Enfim, as opiniões variam. Os livros mais papo-cabeça são muito mais recomendados por sua complexidade e por apresentar maior detalhamento de conteúdo. Mas também é importante considerar a literatura de massa como parte de formação de leitores. Apesar de sua composição inferior, é ótima ferramenta no incentivo à leitura de tantas pessoas, que quase não têm esse tão saudável hábito de ler, mas que podem vir a adquiri-lo conforme a continuidade da leitura. Permita que o livro faça parte da sua vida. Na coluna Participação dos Telespectadores, aproveitamos para destacar algumas informações sobre aspectos do comportamento do jovem no convívio com os livros e nas formas de assimilar as histórias contadas. A professora Silvia Gasparian, da Universidade de São Paulo, destaca, por exemplo, a variedade de interpretações e tipos de envolvimentos que cada adolescente pode ter na leitura do mesmo livro. Uma aula para todos nós. Acompanhe comigo.
tão importante quanto ensinar a ler e interpretar é promover o gosto pela leitura. Apenas 18% dos brasileiros dizem que leem por prazer. Isso porque, como eles aprendem na escola, com cumprimento de tarefas, como obrigação, eles ficam distanciados dessa grande aventura que é a leitura. A gente não pode esperar que um aluno de 5º, de 6º ou de 7º ano se interesse naturalmente por um Machado de Assis. É preciso que o professor saiba mediar, favorecer, tornar possível o acesso a diferentes tipos. Então a escola precisa cuidar das suas bibliotecas e precisa cuidar para botar os livros nas mãos dos alunos, não só os livros, mas uma variedade de livros. Criar estratégias dentro da sala de aula para favorecer o envolvimento com os livros. Por exemplo, rodas de leitura, discussões de livros, mini bibliotecas em sala de aula. E por último, é preciso ajudar o aluno a se perceber enquanto sujeito leitor. Porque nem todo mundo gosta de todos os tipos de livro, claro. Então o professor precisa ajudar o aluno a selecionar livros, quais são os gêneros preferidos, que tipo de histórias eu gosto mais. O menino, por exemplo, prefere jogar o videogame do que ler um livro. Porque no videogame ele tem desafios, no videogame ele é protagonista da sua ação. E muitas vezes na escola ele apenas tem que repetir as mesmas palavras do livro sem se envolver com o que é lido e o que é trabalhado no livro, sem a chance de dar suas opiniões e de mostrar o que aquele livro tem com a sua vida. Nunca vão ler da mesma forma o mesmo texto. E aquele que lê é aquele sujeito que faz perguntas ao texto, que busca informações, que se encanta por uma parte, que não entende a outra, que concorda com o autor num momento e que discorda no outro. Essa atividade complexa de perguntar, concordar, relacionar com coisas do texto, relacionar com coisas de fora do texto, essa é uma atividade complexa, mas que envolve. Como apaixonados pela leitura, conheçam um projeto de incentivo à leitura criado pela escritora Andréia Donadon, que acontece na região dos Inconfidentes, na região de Ouro Preto, Minas Gerais. Ela reúne livros e os coloca à disposição da população, inclusive levando os livros de casa em casa. A reação das pessoas é de muita alegria. A história do projeto ela começou a partir do momento que eu percebi que tinha um grande número de livros encalhados aqui na minha casa. Eu sou escritora, né? Já publiquei 13 livros e faço parte de várias academias. Meu marido é escritor, eu tenho contato com muitos escritores, então eu recebia muitos livros, aí começou a minha casa a ficar encalhada de livros. E assim, livros com o mesmo título, às vezes eu tinha 15 livros de poesia, 20 livros de um mesmo poeta. Essa situação de ter vários livros em casa não é tão comum no Brasil, pois o baixo número de leitores no país não se refere ao preço do livro, mas sim ao desinteresse e à falta de tempo, segundo estudos. Andréia, então, resolveu criar o projeto a partir destes livros que estavam em sua casa. Quando eu percebi, eu tinha um número muito grande. Eu fui para o computador, criei o projeto Poesia Viva Poesia, bate sua porta, fiz uma linha, eu vou distribuir 3 títulos para os vizinhos que não têm livros, que não têm hábito de leitura, porque um livro que está mais aqui na minha casa é um leitor a menos que eu posso ter no futuro. Nascida na cidade de Itabira, Minas Gerais, berço de Carlos Drummond de Andrade, a autora cresceu cercada pela literatura. Contava também com a ajuda do pai, que sempre a incentivou a ter o costume de ler. Ele ficava o tempo todo na mina, né? E final de semana ele ia para casa. Somos 5 irmãos
E ele fazia questão de levar livros de histórias em quadrinhos, livros de contos de fadas, e reunia a meninada para fazer a leitura. Então aquele mundo assim, de encantamento pela leitura começou a partir do incentivo do meu pai, todo final de semana, com a presença dele, né, efetiva, e mais com a leitura. Tudo bem? Tudo jóia? Tudo jóia. Nós estamos aqui com livros do projeto Poesia Viva, Poesia Bate Sua Porta, para aumentar o seu acervo. E gostaríamos de saber se você aceita receber um livro para incentivar a leitura na família. Com todo prazer. Com todo prazer. O Brasil precisa implementar, eu penso que em vários locais, salas de leituras extremamente atrativas para chamar o público. Uma sala de leitura bonita, com puffs, com sofás e com livro distribuído para chamar a atenção da criança e de novos leitores. Essa sala que nós precisamos, uma sala dinâmica de leitura. São exatamente esses ambientes que a Andréia cria. A nossa dica de livro, assim como essa edição, é voltada para o público infanto-juvenil. Trata-se do livro A Pulga e o Jesuíta, do respeitadíssimo escritor capixaba Pedro J. Nunes. A história envolve uma fantasia sobre a inauguração da igreja e residência dos Reis Magos no ano de 1615, em Nova Almeida, no município de Serra, Espírito Santo. E a história do índiozinho Arani e sua tribo, os tupiniquins, em sua relação com os jesuítas, que se instalaram naquela região para fazer um dos aldeamentos jesuíticos mais importantes do Brasil. O livro A Pulga e o Jesuíta é uma fantasia sobre a inauguração da igreja e residência Reis Magos, ocorrida no ano de 1615, em Nova Almeida, no município de Serra, Espírito Santo. É também a história do índiozinho Arani e sua tribo, os tupiniquins, em sua relação com os jesuítas, que se instalaram naquela região para fazer um dos mais respeitados aldeamentos jesuíticos e importantes do Brasil. Arani, um índiozinho intrépido que anda sozinho pelas matas em busca de aventuras, um belo dia vai parar nas Barras da Mata, em Nova Almeida. É aí que vê que índios e brancos constroem uma grande oca, a igreja e residência Reis Magos. Como aproximar-se e participar de tudo aquilo diante de seus olhos, se os índios que lá trabalhavam, os termiminós, eram inimigos de sua tribo? O jeito era transformar-se num mosquitinho ou numa formiga, pronto. Ele veria tudo de perto, com a vantagem de que ninguém o enxergaria. O problema é que ele acabou se transformando numa pulga e foi parar nas barbas de um jesuíta. A Pulga e o Jesuíta, livro bem ilustrado, além de permitir o conhecimento de um fato histórico da nossa história, faz fortes referências a um dos monumentos jesuíticos mais importantes do Brasil. Pedro J. Nunes, conforme ele mesmo diz, foi alfabetizado por sua mãe, Dona Ana Costa. Lê avidamente desde os 6 anos de idade, por isso, seu grande desejo era escrever um livro para crianças, que ele, se fosse criança, leria com prazer. Esse desejo ele considera realizado com A Pulga e o Jesuíta. Que é um livro que surgiu de uma pesquisa que eu estava fazendo sobre a Igreja e Residência Reis Magos em Nova Almeida, e que é uma fantasia sobre a festa de inauguração da igreja, desse importante monumento histórico que nós temos aqui no Espírito Santo, uma das igrejas jesuíticas mais importantes do Brasil, em 1615. O programa Sim para a Literatura vai para o intervalo comercial e na volta você assiste uma entrevista com Tiago Liucci de Aracruz, aqui na região norte do Espírito Santo. Eu aguardo você. Olha que oportunidade bacana que a gente está tendo nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura. Eu tenho uma satisfação muito grande de receber aqui Tiago Liucci. Tiago é um estudante de 16 anos aqui do município de Aracruz, aqui na região norte do Espírito Santo, próximo a Linhares. Tiago já tem uma experiência muito bacana como leitor, até pelo incentivo que ele recebe no ambiente escolar. Já lançou um livro, já está com o livro pronto, já está na Biblioteca Nacional para registrar. É um livro que vai ficar em torno de 200 páginas e ele já está com outro projeto de continuação desse livro pronto. Tiago, você sabe que é uma satisfação muito grande, né? Ter um jovem com o seu perfil, com a sua característica, com a sua origem familiar aqui com a gente. Eu queria que você falasse assim, como é que está sendo essa experiência para você de escrever, já que você tem um histórico de leitura?
Como é que está funcionando isso, Thiaguinho? Primeiramente, prazer todo meu estar aqui no Prazer da Leitura. Então, é uma experiência muito diferente, eu posso dizer, porque não se vê muito o hábito da leitura entre jovens, principalmente o hábito da escrita, que eu acho que isso é muito importante. Tanto que acontece, às vezes, assim, eu falo, eu sou escritor, eu já escrevi um livro, e nem todo mundo, assim... As pessoas se assustam? Algumas pessoas ficam meio céticas. Acha que você está tirando um sarro. Exatamente. Então, eu acho que é uma experiência muito importante. Eu até digo para todo mundo deveria tentar escrever. Ah, mas eu não sei escrever. Tenta escrever, então, não sabe escrever uma crônica? Tenta escrever uma poesia, tenta escrever qualquer coisa, mas tenta escrever. Eu sei. A sua questão da leitura, Thiago, você me falou que você tem um hábito de ler e tal. Você lê o que habitualmente? Qual é o tipo de livro? Eu leio... Livro mais adulto, livro mais para sua idade? Não, mais... Livro mais da fantasia, mais baseado em fatos reais? Como é que é essa experiência sua? Mais infanto-juvenil, assim, mas é mais pro lado da fantasia, porque é o que eu escrevo, eu gosto muito de fantasia, mas tem alguns de ficção também. Você lembra um livro que você leu mais recentemente, que você marcou, assim, como é que foi? Eu terminei de ler agora Legado, da trilogia do Silo, que é uma ficção, se passa no futuro, e eu achei muito interessante. Discorre um pouco sobre a organização social num cenário próprio, mas que se passa no nosso mundo. É algo mais real, meio fictício, assim. Eu sei. É importante, Thiago, porque você representa uma geração que, segundo as pesquisas, né, de leitura no Brasil, é uma geração que ainda não está muito, que não tem afetividade pelo livro, né? Tem um percentual que lê, mas tem um percentual significativo que não lê, principalmente livros de literatura. E a sua experiência como leitor, de que forma que ela incentivou na sua experiência como escritor? O que é que você tira do livro que você lê para colocar no livro que você escreveu, por exemplo? Na verdade, para começar, eu posso dizer que é impossível ser escritor sem ser leitor. Sem ter a prática da leitura. Sim. Eu nunca teria começado a escrever se eu não tivesse começado a ler. E eu acho que foi muito importante porque eu aprendi muita coisa lendo, não só para escrita, mas para tudo, para a vida, para a escola. E eu acho que a leitura, ela, de certa forma, nos faz pensar de uma forma diferente. Ela amplifica a nossa compreensão e nosso raciocínio, então nos torna, de certa forma, pessoas melhores. Eu acho que é importante ler, mesmo que você não tenha planos para escrever algum dia, mas leia, porque ler é realmente interessante. A sua experiência de leitura, ela tem te ajudado na escola, lá no dia a dia? Sim, na escola, como eu leio bastante fantasia, eu não posso dizer que ajuda tanto, mas assim, na questão do engajamento social e da facilidade de me expressar. Se expressar, conviver com seus colegas de escola. Sim, não só escrevendo, me expressar falando. No dia a dia. No dia a dia. Você é de uma geração de novos escritores, que essa geração existe aí, né? Eu queria que você falasse para o nosso telespectador, para jovens que, né, estão assistindo sua entrevista, eu queria que você falasse quais os momentos que você escreve, você se isola num canto, e depois onde você encontra os personagens? Como é que você cria seus personagens? Quais os momentos que você escreve, Thiago? Olha, o momento que eu escrevo, na verdade, boa parte das vezes, é assim, vem aquela vontade de escrever. Eu estou desocupado, eu sento e começo a escrever, eu preciso fazer isso. Também tem aqueles dias que eu não estou com tanta vontade. A inspiração vem? A inspiração vem, eu tenho que escrever. Eu sei. Se não é possível sentar no computador e escrever, então eu pego o celular, anoto as ideias para escrever depois. Também tem aqueles dias que eu não estou com tanta inspiração, mas eu sei que eu tenho que continuar o hábito. Produzir alguma coisa? Eu tenho que produzir alguma coisa, até mesmo para não perder o costume. Então, eu sempre busco, assim, manter a escrita continuada. É normal na sua geração, né, Thiago? O jovem, a menina ou o menino está fazendo 3, 4 coisas ao mesmo tempo, né? Às vezes está no Facebook, está ouvindo música e tal. Quando você está escrevendo, você se isola, você ouve música, você fica com o Facebook ligado. O momento que você está produzindo a escrita, como é que é? Eu busco me isolar da questão de redes sociais, apesar de que tem aquelas vezes que eu vou escrever, eu quero ouvir uma música. Acontece de alguns dias eu não consigo escrever se não estiver ouvindo música. Então, para não me distrair demais, eu tento colocar uma música que me inspire algo fantástico. Já que eu escrevo fantasia, tem músicas que ajudam bastante. Eu sei. Mas questão de rede social, assim, eu prefiro deixar longe, porque distrai bastante. Eu sei que... Eu sei. Já aconteceu de às vezes estar ali com o celular perto, eu sei que distrai, aí eu perde a concentração, perde a inspiração. Seu livro tem mais ou menos quantos personagens, Thiago? Olha, ele tem... Por alto, assim.
vou dizer assim, questão de personagens principais, ele tá com 4 personagens. 4 personagens livro. principais. Apesar de que na continuação... Qual é o nome do livro? Você já tem o nome? Eu vou colocar o Portador das Sombras. O Portador das Sombras. A saga das 7 joias. Eu sei. Os personagens surgiram como? Você se baseia em alguém da vida real? Você se baseia em personagens de outros livros que você leu? Como é que você constrói seu personagem? O surgimento dos personagens, até de certa forma, é algo engraçado. Eu estava trabalhando em outro livro, que é até um que eu acabei encaixotando, eu engavetei lá porque não estava conseguindo ir para frente. E teve um dia que me deu vontade, assim, vou escrever algo diferente. Eu comecei a escrever, começou a vir umas ideias na cabeça, uma ideia muito antiga que deu a semente desse livro mesmo. Eu comecei a escrever e foram surgindo os personagens. Nas primeiras páginas surgiram os 4 personagens principais. E na hora, assim, eu tinha o nome e uma característica física simples deles. Então tudo que eles viriam a ser foi sendo construído com o decorrer do livro. Em alguns momentos lá também, quando eu estava ali fora, me veio aquela ideia, eu anotei. Mas, de certa forma, eles não vieram de uma vez só. Eles são construídos com o passar do tempo. Ao longo que você vai desenvolvendo a história, você vai fazendo também o personagem. É essa a ideia. Sim. Eu só acho assim, que chega num ponto, num determinado ponto, que o personagem já tem uma base sólida e que aí precisa dar uma pausa e criar uma ficha do personagem. É como se você estivesse exercendo um controle sobre o personagem? É isso? É essa a ideia? Eu acho que é necessário exercer esse controle depois de um tempo, porque senão ele começa a ficar muito amplo, muito vago. Algumas características começam a ser contraditórias, então eu acho que tem que ter esse controle para quando eu continuar escrevendo, se eu me esqueço a forma de agir, eu tenho que ir lá e verificar. Pode até acontecer de que eu tenho uma ideia de escrever uma cena, mas eu verifico lá e eu percebo que não faz sentido esse personagem fazer alguma coisa, então essa cena nem pode existir, porque ele vai deixar de ter as características que ele precisava ser. Você tem algum personagem do seu livro que foi baseado numa pessoa que existe na vida real? E o que você tirou de característica dessa pessoa para botar no personagem, Thiago? Não, nesse muita livro... maldade, muita bondade, o jeito esquisito da pessoa ser ou não? Nesse livro, eu acho que eu posso dizer assim, que o vilão dele, no início, eu tinha muita característica que eu acabava pegando de mim mesmo. Coisa que eu não aprovava em mim, ou pensamentos meus que eu gostava de colocar ali. Porque eu também gosto de humanizar os vilões. Eu não acho que existe isso de o vilão é mal porque sim. O extremo do mal, né? Seria isso? Ninguém é mal porque sim, tem que ter alguma motivação. Mas com o passar da história, até mesmo ele acabou perdendo muitas características que eu coloquei. Eu acabei construindo algo sobre isso, então acabou que no final não tem nenhum personagem realmente inspirado em alguém real nesse livro. Nesse primeiro não? Alguns escritores, inclusive escritores aí de novelas e tal, que são romances, né? Eles falam que às vezes você perde, o personagem adquire vida própria. Isso é possível acontecer numa história infanto-juvenil? É possível. Dos livros que você já leu, você já percebeu isso? Olha, já percebi que muitos personagens, eles começam dentro da história e a partir de certo ponto a história passa a girar em torno deles. Então eu acho assim, que quando o escritor constrói um bom personagem, ele se desenvolve e ele cria uma vida própria. Não é mais o escritor, não é o escritor sozinho ditando a história, é o escritor e o personagem, é uma colaboração. E eu realmente faço o que é possível, porque tem muita coisa da história que eu estou escrevendo que não deveria acontecer no início, mas pela forma que os personagens estavam agindo, pelas atitudes que eles estavam tomando, até mesmo pela forma, como posso dizer, a personalidade deles, isso acabou alterando o rumo que a história deveria tomar. Eu sei. Então, eles adquiriram uma vida própria, uma autonomia. Thiago, eu queria que você repetisse o livro, o nome do seu livro e qual a previsão, mais ou menos para que mês que você vai publicar esse livro, para que a gente possa trazer você de volta aqui e falar especificamente do livro para o nosso público. Qual é o nome do livro, Thiago, e qual a previsão? É A Saga das 7 Joias. A Saga das 7 Joias. Que quem lê vai perceber que é um elemento importante aí dentro. E o nome desse primeiro livro deve ser O Portador das Sombras. Então na verdade esse livro vai ter uma sequência. Sim, estou escrevendo, estou trabalhando nela. Legal. Thiago, eu queria que você, para a gente finalizar essa entrevista, e já agradecendo você e Rose, né, sua mãe que está aqui com você, que veio te acompanhar aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem para os seus amigos, para o pessoal de sua geração, sobre a importância da leitura, Thiago. Então, Por que a leitura é importante? A leitura é importante porque ela está intimamente ligada a
construção do caráter, construção da personalidade, da maneira de pensar, da capacidade até mesmo de pensar melhor, raciocinar melhor, eu diria, primeiramente, leia. Leia o que for possível ler. Você não quer ler uma crônica, não quer ler um livro grosso, porque tem gente, né, o livro não tem imagem, não quer ler. Eu sei. Então, começa a ler por um gibi, por um HQ, qualquer coisa simples. O que te chamar a atenção, poesia também, tem gente que prefere ler poesia ao invés de ler outras histórias. O que te chamar a atenção, comece a ler. E a partir daí você vai perceber que tudo vai ficando mais fácil. Você vai passando para as próximas coisas, vai passando para construções literárias mais importantes. E pode chegar num momento que eu diria até para tentar escrever, não só ler, como tentar produzir suas próprias obras. Porque eu acho que isso é muito importante, ajuda muito na nossa formação. Tiago, obrigado por sua presença no programa Sim para a Literatura. Obrigado a você. Para que você tenha acesso às edições anteriores do programa Sim para a Literatura, acesse o nosso canal no YouTube, simparaliteratura.youtube.com. Para que você faça contato com o nosso programa, envie um e-mail para simparaliteratura@gmail.com. Muito obrigado.